Cada um tem que olhar para dentro de si. Nós temos que olhar para dentro de nós e ver assim, eu estou fazendo o melhor ou estou fazendo o suficiente? Eu estou fazendo o melhor ou estou fazendo o que posso? Então tem uma palestra do Cortella que ele fala, nossa, eu achei super interessante. Um professor queria pegar um aluno, o aluno estava distraído na sala de aula, e o professor falou com o aluno assim, o que fez Mendes Sá? E o aluno falou, fez o que pôde. E você? Está fazendo o que pode? Está fazendo o que dá para fazer? E aí, como é que foi seu dia de ontem? Fiz o que pude. Como é que está sua vida financeira? Eu estou sobrevivendo, estou fazendo o que eu posso. O que está passando na sua família? Gente, nós estamos numa época de eleição, e nessa época eu sempre he falado isso, o povo quer pôr a culpa no governo. Eu não estou aqui, não sou advogado do governo, mas nenhum governo vai mudar a ponto de fazer por você. Nenhum governo pode educar a sua família. A escola dá conhecimento, a escola dá informação. Quem educa é pai e mãe. E é pai e mãe mesmo, não é vô e vó não. Eu fui criado por minha avó e sou bem cuidado, mas não deveria. Gente, não adianta. Cada um com o seu papel. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, nossos papéis sociais. Então eu não quero aqui, né, ficar, né, batendo na mesma tecla, sei lá, transmitindo uma palavra que talvez possa te deixar chateado, mas eu quero falar um negócio muito importante hoje. Se chama correção. E a primeira correção tem que ser em nós. A primeira correção é nós que devemos ser corrigidos pelo Senhor. A Bíblia diz assim, nenhuma repreensão, toda repreensão produz tristeza, constrangimento, mas depois produz fruto pacífico. Será que você não pode? Né? Tem gente que não pode dar um like, tem gente que não pode se inscrever, tem gente que não pode mandar um convite para alguém. Mas a pessoa não vai querer. Isso é problema dela, gente. Se ela não quiser, é problema dela. Se ela não assistir, é problema dela. Mas o nosso papel é fazer. Eu venho aqui todo dia de manhã para trazer uma palavra. Aí alguns assistem e outros não. A maioria das pessoas da internet não assiste as minhas lives, os meus vídeos. A maioria não assiste. Nem por isso eu deixo de fazer. Por quê? Aquele que assistir vai receber um conteúdo com excelência, o melhor que eu posso fazer agora. Nesse momento, o melhor que eu posso fazer, eu estou fazendo. Quando tiver um equipamento melhor, quando tiver uma oportunidade melhor, quando tiver conhecimento melhor, eu entrego melhor ainda. Mas o que eu estou fazendo agora é o máximo que eu posso. Então não importa se eu dormi à noite, se eu estou passando mal, como teve alguns meses, acho que mês de maio e junho, eu tive muito mal, tive 2 meses passando mal e não deixei de fazer live nem um dia. Por quê? Pelo compromisso com as pessoas que estão levando a sério o quê? A família. Levando a sério essa missão, levando a sério esse propósito. Aqui diz assim, separei o texto aqui, deixa eu só pegar aqui. Paulo falou assim aos colossenses, mulheres, esposas, se submetam ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Marido, ame sua esposa e não seja grosseiro com ela. Filhos, o dever de vocês é obedecer seu pai e sua mãe, porque Deus gosta disso. Pais, não irrite seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Gente, olha como é que Paulo descreve isso há mais de 2000 anos atrás. E olha como nós vivemos hoje. Vivemos uma confusão familiar. Vivemos uma situação assim de famílias conturbadas. Por que a sociedade está assim, gente? Cada notícia de violência, abusos, gravidez. Ontem eu falei, aqui apesar da redução dos índices de gravidez na adolescência, o Brasil tem 19 mil nascimentos ao ano de mães entre 10 e 14 anos. Gente, não é um discurso moralista, mas como que uma menina de 10 a 14 anos vai criar uma criança, gente? Vai dar educação para essa criança. Uma menina de 14 anos não completou o ensino fundamental. É muito triste, porque isso, olha, eu estudo psicologia, então é a área da saúde. E a saúde mental, gente, o suicídio está aumentando. Depois da pandemia, muita gente desanimada com a vida, frustrada,
sofrendo. E nós podemos fazer alguma coisa, só nós. Essa geração depende de nós. Mas se nós não tomamos, assumirmos a responsabilidade da nossa vida, da nossa família, como é que vai ser dessas pessoas? É um grito de socorro que a sociedade está fazendo para nós. Pessoas suicidando, criança ficando grávida, outras crianças engravidando essas crianças, adultos abusando das crianças, violência doméstica, feminicídio, uma confusão mental que as pessoas estão nela. Elas estão buscando algo. Qual algo? Buscando um propósito. As pessoas estão vivendo sem propósito, mas como eu já disse aqui, por que a sociedade sem propósito? Porque a sociedade é um conjunto de famílias. E a família é sem propósito. Por que a família é sem propósito? Porque a família é o conjunto de duas ou mais pessoas, sendo que uma delas é adulto. E as pessoas individualmente estão sem rumo, estão sem propósito. Nós somos criados com um propósito, para um propósito. Quando nós não aceitamos essa correção, em nome da liberdade, muita gente quer viver de qualquer jeito. Quer ver um exemplo? Por que aumenta a população dos moradores em situação de rua? Eu não quero aqui apontar o dedo e falar que eles são maus, não. É uma questão assim, eu já conversei com algumas pessoas que entendem do assunto ou têm parentes em situação de rua. Qual que é o maior problema? Às vezes aqueles moradores em situação de rua, eles têm familiares, têm família e têm familiares que estão bem de vida, que estão estabilizados. Mas só que aqueles moradores ali, alguns deles, tá? Alguns são doentes mentais, alguns estão com saúde mental comprometida e estão ali porque não conseguiram cuidar. Mas alguns estão ali na situação de rua, por quê? Porque não aceitam regras, não aceitam viver em família. A pessoa que não aceita viver numa família só com algumas pessoas, como é que ela vai viver em sociedade com milhões e milhões de pessoas envolvidas? Olha a Cracolândia em São Paulo. Tinha uma Cracolândia, agora tem umas 3 ou 4. Eles foram acabar com a Cracolândia da maneira deles lá, nem sei explicar como. E aí ela multiplicou. Por quê? Porque o sofrimento da pessoa é muito grande e ela abusa da droga, do álcool, ela abusa daquela substância para suportar o dia a dia. Mas não precisa ir de longe, não. Tem gente dentro de casa sim. E é aí que entra. Porque o que vai impedir seu filho, seu neto, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos de entrar por um caminho desse? Eu posso impedir. Você pode impedir. Nós podemos impedir que a nossa descendência possa trilhar um caminho tão sofrido desse. Mas cabe a nós fazer o nosso papel. Como nossos pais, avós e bisavós fazerem o que eles tinham naquele momento, com o tipo de informação que eles tinham. E nós temos muito mais informação. E aí Paulo falou aqui, mulheres, se entendam com seus maridos. Não é para a mulher perder a identidade, não, gente. É para a mulher conversar com o marido. Meu marido não dá para conversar. Tá vendo? É outro motivo para você orientar sua filha ou seu filho para não casar de qualquer jeito. Como é que você convive com um homem? Não estou mandando ninguém divorciar, não. Mas alguma coisa tem que ser feita. Você precisa procurar ajuda. Você precisa procurar ajuda de alguém. Você precisa buscar uma solução. Como você vai viver mais tempo da sua vida? Por que muito divórcio acontece depois de 20, 25, 30 anos de casamento? Já parou para pensar? Ontem mesmo eu estava lendo sobre isso. É porque chega nessa época, o casal já tem filhos adultos. E aí aquela mulher que estava sofrendo com aquele homem ignorante de falta de educação agora, não é falta de conhecimento não. Aquele homem mal educado, aquele homem grosseiro, aquele homem que não toma banho, aquele homem, né, indecente, inconveniente, aquele homem que é tipo Nabal, né, na Bíblia, né, filho de Belial. Ele é acima de tudo e de todos, não segue regras,
A regra é ele. Ele, porque dele, por ele, para ele, né? A casa vive em torno dele. Gente, isso é um homem difícil de mexer.